Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Mais um dia nós temos a oportunidade de prestar um culto ao nosso Deus, né? Para começar o nosso culto, vamos dobrar nossos joelhos e fazer uma oração? A Rebequinha ora, depois o tio Lucas, tá? Papai do céu, obrigada. Dá só um dia porque a gente vai louvar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu em Tua bondade e em Tua misericórdia. Obrigado porque temos motivos para louvar ao Senhor, temos motivos de agradecer e não temos nenhum motivo de reclamar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida, não só da vida física, mas também da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo Teu perdão. Pedimos que a Tua bênção também seja com esta pessoa que está nos assistindo e que a mesma paz que nós sentimos, que esta pessoa também venha sentir ao estudar a Tua palavra nesse momento. Aceita, Senhor, esses hinos de louvores que serão entoados a Ti, em nome de Jesus. Amém. Todos os dias nós temos a oportunidade de andar nos mesmos passos que Jesus andou. Por isso vamos cantar o hino de 481, Nos Passos de Jesus. Quão bom é poder louvar ao Senhor. Nesse momento nós iremos entoar outro hino a Ele, que é o número 166, e você possa cantar juntamente conosco esse hino que fala sobre o amor de Cristo. Amém.
Vamos recitar então o nosso verso no 3? 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Bom, hoje nós tivemos o privilégio de, pela madrugada, estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. E hoje nós estivemos meditando no livro de Isaías em 3 capítulos. O capítulo 31, o capítulo 32 e também o capítulo 33. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre o capítulo 31 que se encontra no livro de Isaías. E gostaria que você também está em casa, pegue sua Bíblia e acompanhe com a gente aqui todos os dias estudando a Palavra de Deus, que vai ser muito enriquecedor para a sua vida. No capítulo 31, o tema que vai estar aqui sendo falado pelo profeta Isaías é acerca de uma nação que ela sempre, em seu orgulho, quis se achar como Deus na terra, né? Estamos falando aqui do Egito, uma das nações que oprimiu o povo de Deus por muito tempo, perseguiu o povo de Deus, fez com que o povo de Deus fosse escravo. E Deus aqui traz para Isaías e também para o povo dele que aquela nação, ela não era Deus. Ela fingia ser Deus, mas aquela nação era homem e que era comandada por homens falhos, que não tinha nenhum poder. E aqui no verso 1 do capítulo 31, há um versículo que eu gostaria de ler para você, que diz assim, ó: Ai dos que descem ao Egito, em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todas as vezes em que nós encontramos na Bíblia ai, isso é que o Senhor quer chamar nossa atenção. Há uma maldição, ai dos que descem ao Egito. Ai daqueles que colocam a sua confiança nessa nação. E também, continuando a leitura, no verso 6, mostrava que o povo de Deus estava afastado do Senhor. Porque no versículo 6 ele diz assim, ó: Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. O povo de Deus havia se afastado dele, procurado socorro e refúgio em outros povos, se apegando a poderes humanos e se esquecendo do Santo de Israel, do Deus Todo-Poderoso que podia ajudá-los, de fato, em seus problemas e também a salvá-los, não só dos seus inimigos, mas também dar a eles a salvação eterna. E no capítulo 32, a gente vai ver aí surgir um rei que reinará com justiça e que também reinaria com retidão, e que governaria os príncipes. E nesse reinado desse rei, haveria uma mudança completa, porque no final do capítulo 32, no verso 8, diz assim: Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Aqui também no contexto fala sobre os loucos, que o louco fala coisas loucas, sem prudência, aquilo que não edifica. Mas o mais importante que eu gostaria de frisar aqui no capítulo 31 é sobre o surgimento desse rei, que reinaria com justiça e também com retidão. E aí, continuando na leitura, só aqui para dar um resumo, né, do que a gente estudou, que nós estudamos nessa manhã, dos versos 9 em diante, vai também falar sobre uma advertência contra as mulheres de Jerusalém. E por que Deus deu essa advertência para essas mulheres?
Se a gente ler e prestar atenção, vai se repetir algumas palavras que a gente encontra no texto. Como, por exemplo, no verso 9 diz assim: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. Porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes. Então perceba que as palavras se repetem muitas das vezes. Vivei despreocupadamente e estáis confiantes. Mas a confiança dessas mulheres não estava posta no Senhor, assim como a confiança do povo também não estava posta sobre Deus. E eles viviam despreocupadamente, sem se preocuparem. E aí no capítulo 33, o Felipe vai estar falando sobre a aflição e o livramento de Jerusalém. Exato. E antes de passarmos para o capítulo 33, eu gostaria de fazer apenas um comentário do capítulo 32, do versículo 13, o verso 13 e o verso 14, que diz assim: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O Orfel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Nós vemos que em parte se cumpriu na invasão de Senaqueribe, que esse aqui é o contexto que nós estamos estudando de Isaías, e outra parte também se cumpriu quando Nabucodonosor sitiou a Jerusalém, que ele tomou tudo ali. Mas no verso 16 tem uma esperança para o povo. Diz que quando o Espírito lá do alto descer, o pomar vai de novo florescer. E aqui está falando no sentido espiritual também, que se cumpriu com Ezequias na reforma que ele teve ali no povo. O povo tinha deixado de guardar os mandamentos de Deus e ele começou a ter uma reforma. Mas se cumpriu plenamente lá na descida do Pentecoste, em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu lá do alto, começou a levar a mensagem para aquelas pessoas que estavam sedentas espiritualmente, que era do próprio povo de Deus. E isso, agora nós entramos no capítulo 33, que é a aflição e o livramento de Jerusalém. Nós estudamos alguns capítulos atrás que Senaqueribe estava ali oprimindo o povo de Deus e ele queria que Israel se rendesse, mas Israel não queria se render. Aí eu gostaria de destacar do capítulo 33 alguns versos. Um deles é o versículo 7, que diz assim: eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros da paz estão chorando amargamente. Imaginem heróis chorando. Não é crianças, são homens adultos, acredito que fortes, porque naquela época as pessoas não eram tão pequenas como algumas pessoas hoje em dia, infelizmente, são. E é muito difícil ver homens chorando, mas aqui a Bíblia está dizendo que eles choraram por tristeza, porque viram que aquilo que Senaqueribe estava pedindo, eles não poderiam aceitar. Mas nós vemos que Deus traz o livramento. E quando eu estava estudando hoje de manhã, uma frase ficou na minha cabeça: na dificuldade humana, a oportunidade divina aparece. Amém. Que aqui no versículo 10, o Senhor diz algo. Isaías capítulo 33, versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Então Deus livra o seu povo e é exaltado perante toda aquela nação ali ao redor. Senaqueribe e o exército da Síria acabam fugindo e nós vemos que teve o despojo ali. E é justamente sobre isso que o capítulo 33 fala. Aí no versículo 14 também fala algo interessante, que tem relação com o Salmo capítulo 15, que diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí vem a resposta: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal.
Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Nós vemos que isso teve cumprimento no passado, mas também é uma profecia que vai servir para os nossos dias. E o capítulo 33 finaliza com chave de ouro no versículo 24, que é um verso bastante conhecido. Diz que: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, o povo que for morar em Jerusalém, com o fogo devorador, que lá em Hebreus fala que é o próprio Deus, ele precisa ter algumas características que nós estudamos aqui no capítulo 33. Isso. Nós também estudamos... Deixa eu ver uma pesquinha aqui. Pronto. Nós também estudamos nessa manhã o livro de Lucas, capítulo 2, do verso 41 ao verso 52, que fala ali sobre a visita de Jesus a Jerusalém. A segunda vez que ele vai ver que ele entra no templo, né? A primeira vez ele era criança, nós estudamos há alguns dias atrás, mas agora ele vai como um jovem. Aqui no início do capítulo diz que quando um hebreu fazia 12 anos de idade, era algo marcante. Ele ia até Jerusalém para ver como aconteciam os ritos. E diz que tem 3 festas que eram festas anuais, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. Todo ano o judeu tinha que ir a Jerusalém para celebrar essas festas. E aqui no parágrafo diz que essas festas eram no fim de março e no começo de abril. Mas algo que eu achei interessante é que quando os judeus estavam indo, quando eles estavam perto de chegar a Jerusalém, eles cantavam, eles iam com alegria no coração. E o que eles cantavam está lá no Salmo 122, que também está aqui no livro, que diz assim, ó: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros e propriedade dentro dos teus palácios. Nós vemos que os judeus, quando iam a Jerusalém, iam sempre com alegria no coração, porque eles estavam dispersos, não estavam todos morando ali no mesmo lugar. Mas quando tinha que ir nas festas, eles iam com alegria no coração. E também, Felipe, porque eles sabiam que a cidade de Jerusalém, como o salmista Davi já registrou em vários dos seus salmos, era a cidade do grande rei, né? Do Messias prometido, daquele que viria para libertar o povo de Israel. Então, quando eles viam as torres, eles se alegravam pelo fato de que naquela cidade ali estava o nome do rei de Israel, né? Que era o nosso Senhor Jesus Cristo e que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. E o capítulo aborda a Páscoa, principalmente. E o que representava a Páscoa? Alguém gostaria de responder, de comentar? A libertação do povo de Egito, né? E a nossa libertação do pecado, né? Libertação total do pecado. Muito bem. Nós vemos que Deus Deus pediu que o povo celebrasse todo ano a Páscoa, que era a representação de que o povo de Israel tinha saído do Egito. E todo ano os judeus faziam essas festas. Essa festa, no caso, que era a festa da Páscoa, que tinha a representação dupla, né? Que quando os judeus saíram do Egito, eles foram libertos com o sangue ali do cordeiro que estava nos braços da porta. E nós também, com o sangue de Cristo, somos libertos. E o capítulo vem apresentando quando Jesus entra pelo templo pela primeira vez. Eu gostaria de ler o parágrafo que inicia: pela primeira vez contemplou o menino Jesus. Diz assim: pela primeira vez contemplou o menino Jesus o templo. Viu os sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar do sacrifício. Com os adoradores inclinou-se em oração, enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso. Testemunhou os impressivos ritos do serviço pascual. Dia a dia observava mais claramente a significação do mesmo. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordava-lhe novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Quando Jesus viu ali o cordeiro que estava sendo morto,
ele começou a entender o porquê ele estava aqui na Terra. Aí é como se fosse um problema de matemática, digamos assim. Um problema difícil, mas cada ato que estava tendo ali no rito, ele estava se encaixando, como se estivesse montando um quebra-cabeça. As peças ali estavam começando a se encaixar, ele estava compreendendo melhor qual era a sua missão aqui na Terra. E estava também observando, né, todo o ritual ali que estava acontecendo, ele observava tudo, o cordeiro, a forma como ele seria morto, as vestes dos sacerdotes. Então ali dentro do coração dele estava começando a surgir o real propósito pelo qual ele tinha vindo na Terra, né? Ali ele que criou tudo aquilo, é interessante que ele criou tudo aquilo. Só que como ele veio, né, em figura humana, ele teve que aprender tudo de novo, né? Como a gente aprendeu, Jesus ele foi instruído por Maria, ele não já nasceu já sabendo de tudo. Precisou aprender. E ele ali vendo tudo aquilo, aprendeu tudo novamente, né? Como se ele já não soubesse. Ele deixou ser ensinado. Isso, deixou ser ensinado por um ser humano, pela sua criatura, né? E ele aprendeu. É muito interessante quando a gente fica imaginando que o próprio Deus, que criou todas as coisas, contempla aquilo e entende que aquilo que estava acontecendo iria acontecer com ele lá na cruz do Calvário. É muito, muito forte. E o capítulo vem dizendo que Jesus tinha alguns ritos que os rabinos faziam que Jesus não aceitava muito, porque estava perdendo o real sentido. E diz que José e Maria levou Jesus até os rabinos para ver se ele... como é que diz aqui a palavra? E diz que José e Maria levou Jesus até os rabinos para que ele pudesse compreender e se sujeitar às instruções que o povo naquela época fazia. A gente vê que nem José e Maria eles eram judeus ali rigorosos, que seguiam tudo ao pé da letra, mas diz que Jesus começou a dialogar com os mestres rabinos. E esse diálogo o irmão Lucas vai comentar um pouquinho mais. Isso. O fato de Jesus ele não reverenciar alguns ritos dos rabinos é porque eles tinham se apegado mais às cerimônias do que o símbolo que apontava aquelas cerimônias. Eles tinham se esquecido com o passar dos anos. Então eles faziam aquele sacrifício, mas eles não se lembravam que aquele cordeiro que estava sendo morto todo dia seria o cordeiro de Deus que viria ao mundo. Então eles tinham se esquecido. Para eles era uma rotina normal. Uma pessoa trazia um cordeiro, eles matavam, ali aspergiam o sangue. Então para eles virou algo normal. Mas quando Jesus viu aquilo, ele entendeu que aquilo tinha um significado. Já os sacerdotes tinham se esquecido e o povo também tinha se esquecido desse significado. E aí Jesus lá em Jerusalém, lá no templo, passa a ensinar aqueles rabinos, aqueles doutores, né? Que até o livro fala que se Jesus tivesse aparentado, né, que estava querendo ensinar eles não tinham aceitado. Mas como ele era criança, né, tinha aquela aparência juvenil, então eles, eles estavam pensando que estavam ensinando a Jesus, isso, mas eles estavam sendo ensinados. Sendo ensinado. E também como a imagem de uma criança faz com que os corações de um adulto se abram, né? Isso é muito interessante. A irmã Duda vai comentar sobre isso. Isso que o irmão Lucas está falando é muito importante porque os sacerdotes, os escribas, eles estavam se apegando muito aos rituais. Mas eles haviam feito isso por causa da história do antigo Israel. O antigo Israel, eles haviam pecado e o Senhor mandou eles em cativeiro e eles haviam feito coisas erradas e o Senhor mandou juízos. E eles pensaram, pronto, agora nós não vamos mais pecar de jeito nenhum, vamos fazer tudo certinho e vamos colocar mais coisas ainda para guardarmos tudo do jeito certo. Por isso que depois eles não deixavam Jesus curar no sábado, nem comer no sábado, nem pegar espigas para comer no sábado, porque as regras deles eram totalmente diferentes. Eles começaram a colocar novos preceitos dentro da lei de Deus para deixar aquilo mais rigoroso, para falar, agora nós não vamos obedecer, agora nossa vida vai ser totalmente certa, agora Deus não vai mais nos castigar, porque agora nós vamos estar totalmente retos perante Ele. E isso era um erro. Deus havia mandado as leis, tinha dado os 10 mandamentos, a lei de Moisés estava tudo certo do jeito que eles deveriam fazer. Eles não deveriam colocar mais regras dentro daquilo. E eles estavam fazendo isso. Começaram a colocar novos preceitos, tanto que logo a seguir nós vamos ler que não tinha prova bíblica nenhuma daquelas tradições que eles faziam. No capítulo de amanhã fala que não havia prova bíblica nenhuma. Eles não tinham como provar que aquelas tradições que eles mesmos tinham feitas estava escrito na Bíblia. Então Jesus, ele também não falava disso, mesmo quando ele era criança, ele só falava do assim diz o Senhor, do que falava exatamente nas Escrituras. Realmente é muito interessante analisarmos a situação em que estava a liderança religiosa
Essas pessoas que estavam envoltos no serviço de Deus, mas infelizmente não conheciam o próprio Deus. Falando a respeito disso, eu pude pensar o seguinte, escrevi esses meus pensamentos aqui. Infelizmente, muitos estão tornando-se PhDs no conhecimento do Cristo histórico e, ao mesmo tempo, se mostram ignorantes no conhecimento do Cristo Salvador. São peritos no estudo da Bíblia, que é a palavra de Deus, mas se mostram excessivamente nércios no conhecimento verdadeiro do próprio Deus. Muitos conhecem o caminho que leva à salvação, que é Cristo, mas só conhecê-lo e não vivê-lo não adianta em nada. No final de tudo perceberão quão estiveram tão pertos, mas por suas próprias escolhas e negligências se colocaram largamente distantes. Tudo por escolha. Então lembre-se, deixa eu pegar o pensamento aqui. Então lembre-se, quase, mas não completamente salvos, significa não quase, porém completamente perdidos. Então, que nós possamos verdadeiramente viver pelos princípios e colocar Cristo em nossos corações e adorá-lo de maneira correta. Muito bom, irmão David, pelo seu comentário. Uma vez que José e Maria também estavam começando a esquecer qual era a missão deles aqui na terra. Deus tinha confiado a eles cuidar do próprio filho dele, cuidar de Deus. Mas por conta de Jesus ter alguns hábitos que toda criança tem, eles estavam começando a esquecer aquilo. Se acostumar, né? Pensando criança que normal. Uma criança comum. E diz que quando eles estavam voltando para casa, a alegria de estar ali com os amigos fez com que eles esquecessem Jesus em Jerusalém. E de noite eles começaram a sentir falta de Jesus. E eu achei interessante porque eles começaram a sentir falta de Jesus, porque o livro diz que Jesus ia lá servir José e Maria nas necessidades deles. Então, Jesus estava ali sempre apto para servir aos pais e à mãe deles. Mas, infelizmente, José e Maria estavam começando a perder de vista a missão deles aqui na Terra, né, irmão Lucas? É verdade. E o fato de José e Maria terem... Porque Jesus, ele já sabia da missão dele, né? Assim, quando ele foi no templo, ele compreendeu que ele iria morrer igual aquele cordeiro que estava sendo ali imolado, né? E ele também compreendeu que ele era filho de Deus, né? E José e Maria haviam se esquecido que aquele menino que tinha sido confiado a ele seria o salvador do mundo, né? Então eles estavam ali meio se esquecendo. E aqui no livro fala que Jesus não esqueceu da sua missão, mas José e Maria negligenciaram a sua missão, como ensinar o Filho de Deus, educá-lo nos caminhos do Senhor, para que ele crescesse em estatura e em graça diante de Deus, né? E aí, partindo também já para o final, a irmã White, ela traz uma lição dessa negligência que Maria e José teve para as nossas vidas, que é muito importante a gente ressaltar e que é muito, muito tremendo, muito tremendo. Então, o Felipe ele vai falar desse parágrafo agora. O parágrafo inicia: se José e Maria houvessem... Um dos últimos parágrafos do capítulo de hoje. Diz assim: se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhe era confiado e não teriam perdido de vista a Jesus. Pela negligência de um dia perderam o Salvador. Custou-lhes, porém, 3 dias de ansiosa busca a torná-los a encontrar. E agora vem a parte que tocou no meu coração essa manhã. Diz assim: o mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder um dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca a tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Então, por conta de alguns minutos, algumas horas conversando coisas banais que nós sabemos que Deus não vai estar ali presente na conversa, nós vamos ter que lutar muito para poder ter aquela comunhão que nós estávamos tendo com Deus todo dia, acordando de madrugada, estudando a Bíblia. Como a professora Maísa fala, quando nós ficamos um dia sem estudar a Bíblia, no outro dia vai ser um pouco mais fácil ficar sem estudar. Aí no terceiro dia você vai querer estudar, você vai acordar cedo, aí você olha assim, nossa,
é muito grande, eu não quero ler. Aí começa a ler, não compreende aquilo que está lendo. Você tem que lutar dobrado para poder voltar àquela rotina que você estava tendo de estudo. Você ficou um dia só sem estudar, mas aí você passa 2 semanas, 3 semanas para poder voltar àquele hábito de novo que você tinha de estudo. E o próximo parágrafo também é interessante, que diz assim, ó: em nossas relações uns com os outros, devemos estar atentos para não perder a Jesus, continuando o caminho sem nos advertir de que ele não se acha conosco. Quando nos absolvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento para aquele a quem se concentra nossa esperança de vida eterna, separamos-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Esses santos seres não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada e sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Então, quando aquelas pessoas que professam seguir o nome de Jesus está desanimada, está triste, é porque algo de errado não está certo. Elas perderam Jesus em algum momento do seu dia, igual como Maria e José, né? Felipe, irmão Lucas, bom dia. Em relação à perda de aquela situação ali que José e Maria perderam Jesus, além do que vocês falaram, tem também uma grande lição para os pais, né? Para que na educação dos filhos não percam, né? Em vista o que é essencial, que é a educação cristã. Porque quando acontece dos pais negligenciarem a educação, que a gente tem esse dia estudado tanto sobre a educação dos jovens, dos filhos, né? Quando nós perdemos de vista essa situação de negligência e não vigiarmos na educação dos nossos filhos, nós podemos também perdê-los para o mundo, né? Que a palavra de Deus diz que o mundo, a porta é larga, o caminho de Cristo é estreito. Então, quando nós perdemos essa direção, nós entramos pelo mundo. Isso acontece muito dentro da igreja, quando os filhos, nossos filhos, muitos são educados no caminho do Senhor, mas quando eles se tornam uma certa idade, eles se desviam, né? E fica muito difícil para voltar, como vocês já falaram. Mas é muito importante nós estarmos atentos, né, para a educação dos nossos filhos e não negligenciarmos como fez Maria e José nesse momento, né? São pequenos detalhes que fazem toda aquela diferença. E para finalizarmos, gostaria de ler o penúltimo parágrafo do livro, que diz assim: fazer-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. Teremos prazer em falar a seu respeito e ao falarmos uns aos outros em seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória. Amém. Na mesma imagem. Então, quando nós pensamos em Cristo todos os dias e começamos a meditar, nosso coração fica cheio. Não tem como não ficar quieto para falar desse amor para conosco, que Ele tem, né, para conosco. Eu gostaria de chamar a Rebequinha para fazermos a oração final. Papai do céu, obrigada pelo dia, pela comidinha, pelas criancinhas. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu de buscar o Senhor, Pai. Amém, Senhor. Grandes ensinamentos nós tivemos nesta madrugada e aquilo que nós estudamos, Senhor, nós possamos meditar, pensar mais no Senhor e que nosso coração possa se encher cada vez mais. Amém. Que nós possamos aprender com os erros de nossos irmãos no passado,
A missão que José e Maria tiveram foram de cuidar de Jesus, mas cada um de nós temos uma missão aqui na terra, Pai. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão que o Senhor designou para cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco durante esse dia, que nós possamos meditar, pensar mais nas coisas do alto, Pai. Amém. Que o Senhor nos ajude. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar tchau, pessoal? Vamos lá? 1, 2, 3. Até amanhã!